Sem rodeios, direto e reto. Bem-vindos ao nosso primeiro review sincero. Atualmente, o equipamento que eu mais uso no meu dia a dia, tirando a minha câmera, obviamente, tem sido o meu computador. Então eu resolvi falar um pouquinho dele para vocês, fazer um review sincero. Não vai ser aquele review técnico, cheio de informações milimétricas, de potência e tudo mais, não. Vou dar um panorama geral das partes técnicas que são importantes no computador para uma pessoa que seja leiga, tá certo? E também vou dar um panorama geral do meu uso para ele e como ele tem se desempenhado. Eu tô com esse computador já vai fazer uns 7 meses, mais ou menos. A gente comprou ele na Black Friday do ano passado. Algumas das informações técnicas desse computador. Esse é o computador, é um PC gamer da marca Acer, ele é um Nitro 5. Ele tem o processador Intel 7 da 7ª geração. Ele tem 8 GB de memória RAM. De armazenamento interno ele possui 1 TB de memória HD e 128 GB de memória SSD. Ele tem uma placa de vídeo da Nvidia, que é uma GTX 1050. Ele tem uma tela de 15,6 polegadas, que também é IPS, e para fotografia isso é muito importante e muito bom. E na época que a gente pegou ele, que foi durante a Black Friday, né, do ano passado, de 2019, a gente conseguiu ele pelo valor de mais ou menos R$3.700. Atualmente, eu dei uma pesquisada em lojas e tudo mais, e eu não consegui encontrar esse computador nessas mesmas configurações. Sempre tem alguma coisinha diferente, às vezes não tem o SSD, a memória RAM é de 16 GB, 8 GB, mas você consegue encontrar PCs semelhantes a esse e estejam nessa mesma faixa de preço. Às vezes mais barato, às vezes mais caro, depende da configuração que você vai ter nele. Essa linha Nitro da Acer, ela foi idealizada, né? Ela foi construída, projetada para o uso gamer. Mas uma coisa muito interessante da gente saber e notar é que geralmente as configurações de PC gamers são muito boas para o uso profissional da fotografia, de vídeo. As configurações que os PCs gamers têm são muito semelhantes às configurações que um PC que vai rodar, por exemplo, um programa de edição de foto como o Lightroom, o Photoshop, o Premiere vai precisar. A minha atividade principal com ele é sim a fotografia, é a edição de imagens no Lightroom, no Photoshop, a edição agora de vídeos também no Premiere, e ele tem se desempenhado muito bem. Quando ele chegou pra gente, que a gente recebeu ele, começou a operar ele veio com um sistema operacional Linux instalado nele. Então a gente teve que fazer o processo para trocar para o Windows, porque era o que a gente estava mais familiarizado e que seria melhor para a gente no uso do dia a dia. Então a gente trocou tudo certinho. Só que aí ele veio com uma questão, que a memória principal dele sendo usada era a memória HD e a memória SSD ela estava sendo usada como segundo plano. Dessa forma, o desempenho que ele poderia chegar, ele não estava tendo, porque a memória que ele estava utilizando era a memória HD. E eu sei que hoje em dia muita gente fala, não sei o que, memória SSD, SSD. Se você tiver a oportunidade de testar a diferença entre a memória SSD e a memória HD, teste que você vai ver a diferença. Tudo que o pessoal fala sobre essa memória, esse tipo de memória, é real. Quando o nosso computador estava utilizando a memória principal, sendo a HD, que era de 1 TB, ou seja, 1000 GB, ele levava cerca de 90 segundos, mais ou menos, para iniciar o PC. Depois que eu levei um amigo que ele mexe com PCs, ele sabe todo o processo, ele configurou o PC para utilizar a memória SSD como principal, e a partir disso o PC começou a inicializar em tipo 10 segundos. Foi uma diferença de 9 vezes, e eu fiquei passado, cara, demais. 90 segundos, assim, pra ser bem sincero, da minha realidade, dos outros PCs que eu tinha um PC de mesa e eu tinha um notebook, mas que eram bem antigos, não eram configurações muito boas para o uso que eu tenho agora, a diferença pra mim, já com HD, já era muito boa, porque rodava os programas bem, fazia tudo que eu precisava fazer. Mas depois que ele configurou para a memória SSD ser a principal, foi uma coisa de doido, porque uma diferença enorme. Os programas rodavam muito melhores, muito mais rápidos, tudo carregava muito mais rápido, então foi muito bom. Então, se você tiver a oportunidade de ter um PC que tem essa memória SSD, priorize ela. Eu sei que ela vai ser menor, geralmente as configurações do PC pode vir 1 TB de memória HD e 128 GB de memória SSD.
que é o caso do meu. Apesar dessa diferença ter muito mais memória SSD do que a memória HD, a memória SSD ela vai ser muito mais valiosa. Então, basicamente, como eu uso isso para fazer com que meu PC ele rode bem, eu utilizo a memória SSD dele para rodar os programas principais que eu preciso, que é o Lightroom, o Photoshop e o Premiere, e uso a memória HD para armazenar o conteúdo. Eu edito, trabalho ali na minha área de trabalho utilizando a memória SSD. Assim que finalizado, eu passo tudo para o HD e tenho esse espaço livre para trabalhar dentro da memória SSD. Isso foi uma parte um pouco mais técnica que eu não achei que eu ia entrar, mas que é uma coisa importante de falar para você que não entende disso. Eu também não sou o maior expert do mundo, mas eu já vi muitos serviços sobre essa questão das memórias HD e SSD. Continuando aqui, esse é um PC muito bom. O meu uso, como eu falei para vocês, é para fotografia e para vídeo. É esse o meu uso profissional com ele. Mas, claro que a gente pode fazer um uso um pouco mais para lazer, para diversão. É muito costume nosso ir para aquelas marcas que são as marcas mais faladas, querendo ou não, né? Você tem aí Positivo, Dell, Apple, todas essas marcas que estão sendo sempre faladas nesse quesito de tecnologia e a gente vai sempre para elas. Mas só que minha namorada ela teve uma experiência com o computador da Acer há bastante tempo atrás. Não era um computador com uma configuração tão avançada como esse, mas ela teve um resultado muito bom naquilo que ela precisava quando ela comprou um computador dessa marca. Então a gente decidiu tentar nela e a gente não está de forma alguma arrependido. Na verdade, a gente está muito feliz com o resultado que esse computador entrega com a nossa escolha. A única questão em relação a ele, que na verdade não é um ponto negativo dele, digamos assim, na verdade é uma necessidade dele. Ele é um PC gamer, então ele precisa ser um computador robusto, ele precisa ser um computador potente em questão de bateria, em questão do uso dessa bateria. Então, em determinados momentos você vai ver que ele vai durar muito tempo. Quando você estiver, por exemplo, navegando na internet, mexendo em rede social, por ele tranquilo. Agora, a partir do momento que você começa a rodar programas mais pesados, e neles eu nem tenho incluído no Lightroom, Photoshop, Premiere, rodando esses programas ele até consegue ir de boa, durar bastante a bateria. Mas se você, por exemplo, coloca um jogo para rodar nele, então ele vai ter que gastar mais do desempenho dele. Então ele vai gastar mais bateria. Ele não é aquele computador que você consegue carregar e usar durante um dia inteiro em potências mais altas. Não, ele foi feito para desempenhar bem. Ele não foi feito para trabalhos mais leves. Ele pode ser utilizado para isso, ele vai durar muito bem para isso, mas quando você precisar de um desempenho mais pesado em relação às configurações dele, você pode ter certeza que a bateria ela não vai durar tanto assim, ela vai gastar mais rápido. Já se prepare para isso, e eu acho que essa é a realidade de muitos PCs gamers ou com configurações que sejam utilizadas ao máximo, principalmente porque esse é um notebook, não é um computador de mesa que fica o tempo todo ligado na tomada. Por isso que, para mim, no meu uso, esse é um dos pontos negativos dele. Por ele ser um computador bastante robusto, ele acaba sendo um pouco pesado para transporte em longas viagens. Se você ficar carregando uma mochila, por exemplo, você vai levar ele para algum trabalho, aí você tem que levar o computador, a câmera, a lente, equipamento de flash, LED, microfone, é muita coisa. E ele é um computador grande, a tela dele é relativamente grande, ele tem um peso considerável e isso vai não te prejudicar, mas é algo que você tem que considerar. Na realidade desse mundo da tecnologia dos computadores, PCs que são de mesa, eles tendem a ser mais baratos do que notebooks que tenham as mesmas configurações. Então eu poderia ter comprado um PC de mesa e ter pago menos pelas mesmas configurações que eu tenho nesse notebook, mas eu tinha uma necessidade, que era de transportar. Porque muitas vezes eu preciso levar para algum trabalho, às vezes eu tenho que viajar, eu vou ficar um final de semana fora em um trabalho, eu preciso do computador para descarregar as minhas fotos, para ver os trabalhos, às vezes para trabalhar no meio dessas viagens, então o notebook era ideal para mim. Essas são as únicas duas partes negativas, o tamanho e o peso, mas são partes negativas das quais eu aceito, porque tudo que ele me entrega vale a pena, né? Ele vale a pena o espaço que ele ocupa, o peso que ele pesa, para mim, isso vale tudo a pena e dá para levar tranquilo, dá para levar de boa. Então, se esse é um computador que eu indico, cara, é um computador que eu indico demais. A marca é muito boa, o computador está aqui com a gente em perfeito estado, tá certo? É muito resistente, desempenha bem naquelas necessidades
que são do dia a dia, do uso dos programas de edição, e também para aquilo que ele foi feito, que é para rodar jogos. Roda muito bem mesmo. Então, para os fãs de tecnologia ou para aqueles que têm uma necessidade maior e têm esse poder aquisitivo para investir um pouquinho mais, super recomendo. Os computadores da Acer, dessa linha Nitro, especificamente Nitro 5, né? Aí você vê as configurações que você precisa de acordo com a sua necessidade, porque cada programa que você use, ou jogo, ou programa, enfim, cada uso que você vai fazer do computador, ele vai necessitar de uma coisa a mais. Então, pesquise, procure saber um pouco mais. Esse daqui foi um panorama geral sobre a minha relação com ele. Aquilo que eu faço com ele, aquilo que eu uso com ele, tá certo? Então isso pode variar de pessoa para pessoa. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a nossa máquina, aquela que a gente usa no dia a dia. Eu vou trazer mais reviews de equipamentos aqui para vocês, que eu espero que vocês gostem muito. Review de câmera, de lente, de LED, tudo isso daí para vocês poderem estar mais inteirados daquilo que faz parte do dia a dia de um fotógrafo muitas vezes. E quem sabe vocês se interessem cada vez mais por essa profissão ou hobby seu, o que for, tá certo? Então, para ajudar a gente nesse vídeo, deixa o teu like, compartilha com os amigos. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve. O que você está fazendo que você ainda não se inscreveu no canal, cara? Se inscreve no canal aí, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos que a gente vai postar. Vai ter vídeo de life hack, vai ter vídeo de dicas sobre fotografia, vai ter vlog falando sobre o dia a dia de trabalho. Então acompanha a gente, tá certo? Espero que vocês tenham um bom dia. Por hoje é isso e a gente se vê na próxima. Valeu, tchau, tchau.